Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui, até o versículo 31. Que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai voltar a tratar de um tema relacionado à eternidade. Eu não sei se vocês lembram, mas em ocasiões anteriores a gente trabalhou um pouco 1 Tessalonicenses, capítulo 4, todo o capítulo 4, chegamos até o capítulo 5. Foram 2 semanas sequenciadas e a gente trabalhou assuntos concernentes ao retorno de Jesus Cristo. Então, de certa forma, hoje a gente vai nessa mesma toada, ou seja, conforme eu falei, a gente vai falar um pouco acerca da eternidade. Talvez os irmãos fiquem estranhando, né? Mas não, meus irmãos, não, minhas irmãs, isso é importante, a gente trabalhar essa questão da eternidade, a gente trabalhar essa questão da vida eterna, sobretudo nos dias atuais que nós estamos vivendo, nos dias atuais que nós estamos experimentando, porque há, de certa forma, um desprezo em relação a esses temas que estão vinculados à vida eterna, que estão vinculados à nossa existência por vir, depois, após esta vida. E é interessante porque quando você faz assim, quando você se comporta dessa forma, desprezando os assuntos bíblicos concernentes à eternidade, algumas consequências elas acabam sendo geradas. A primeira delas é que você acaba se desestimulando para evangelizar. Para que eu vou evangelizar? Para que eu vou falar das boas novas de salvação? Se dentro da minha mente, do meu coração, não tem tanto essa questão fixa, essa questão clara da eternidade. Se eu estou vivendo essa vida, se eu estou me ocupando com as coisas desta vida, então por que será que eu vou pregar a salvação em Cristo Jesus?
Então veja, quando você despreza esse tema da eternidade, uma consequência imediata é que isso influencia, na verdade, isso afeta negativamente o nosso trabalho, o nosso serviço evangelístico de apresentar Cristo e as boas novas da salvação. Contudo, não só isso. Quando você despreza assuntos relacionados à eternidade, você fica com medo, você fica receoso com a eternidade. Talvez seja até estranho, né? Porque eu fico falando muito sobre isso por causa justamente dessa questão, né? São assuntos que muitas vezes não são trabalhados, é um tema muitas vezes desconhecido, porque muitas vezes as pessoas têm medo de falar nessa vida após essa vida, na vida por vir. E quando eu falo assim pessoas, eu nem me admito de descrentes, porque o descrente naturalmente ele já tem esse medo. Às vezes até mesmo os que são crentes, eles têm esse receio em relação à eternidade, ficam pairando dúvidas em suas mentes. Isso não é bom. Em terceiro lugar, uma terceira causa, quando você não trabalha esse tema da eternidade, você acaba ficando desesperançoso quanto ao seu futuro. Você vive essa vida aqui, você vive essa vida agora, você se preocupa com os problemas daqui, você se preocupa com os problemas de agora. E o futuro? Não, o futuro a Deus pertence. A gente sabe que o futuro a Deus pertence, mas também a gente não pode ter essa visão extremada. Então, na noite de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que nós trabalhássemos o seguinte tema, o seguinte assunto: características do estado intermediário. Características do estado intermediário. Talvez muitos de vocês nunca escutaram esse tema, ou esses termos, essas expressões. E o que vem ser isso, meus irmãos? O que vem ser isso, minhas irmãs? O estado intermediário é o período de existência, preste atenção, o estado intermediário é o período de existência entre a vida após essa vida e o retorno de Jesus Cristo, ou o período de existência depois da nossa morte até o retorno glorioso de Jesus Cristo. Então o que a gente vai trabalhar é isso na noite de hoje. E por que a gente vai falar isso, né? A gente trabalhou a questão da descida de Cristo ao Hades domingo passado e teve muita dúvida durante a aula, depois da aula, aí que teve dúvida mesmo, entendeu? E aí, como havia essa possibilidade da gente ter essa oportunidade de falar hoje à noite, em virtude do exame médico do pastor Valdes, eu disse, eu já sei o que eu vou falar, já sei o tema que eu vou trabalhar o estado intermediário. E aí eu fui ver ali nos meus arquivos e vi que tinha realmente assunto, tinha muito conteúdo, melhor dizendo, para a gente trabalhar. Então, na noite de hoje, eu queria que nós víssemos justamente isso, características do estado intermediário, características da nossa vida depois da morte até o retorno glorioso de Jesus Cristo. É a vida que está acontecendo depois dessa vida. É a vida que está se dando depois dessa existência terrena, porque a gente não pode esquecer que existe uma vida após esta vida. Então, até Cristo voltar, até a nossa salvação ser consumada, essa vida ela já é realidade na existência de algumas pessoas, talvez seja na nossa, a gente partir para a eternidade antes do retorno glorioso de Jesus Cristo. A gente não sabe do nosso futuro, a gente não sabe do dia da manhã, então a gente precisa ver o que a Bíblia ensina acerca desse momento, acerca desse período propriamente dito. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus ela é muito clara. A palavra de Deus ela é muito clara, mostrando que a nossa vida ela não acaba nessa existência terrena, nessa existência limitada. Não, ela parte dessa vida. Olha só, sem desmarcar esse texto de Lucas, abram aí, por favor. Eclesiastes. Eu até achei engraçado, só um parênteses, eu estava procurando o conteúdo para ministrar a aula, aí vi, acho que faz uns 10 anos, não, 2014, 11 anos, né? Eu tenho uma série que fala só sobre morte, série de sermões que fala só sobre morte, mas isso é um assunto estimulante, né? Eu disse, não vou falar isso no domingo na noite não, senão ninguém vai querer ir mais para o culto, entendeu? Então deixa para lá, vou pegar só esse estudo de hoje e a gente depois trabalha isso aí. Eclesiastes capítulo 3.
Não, 3, versículo 11. A gente vai chegar lá, seria o segundo texto. Segundo texto, Jonatas. Olha só, vamos começar por Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, 11. Olha só, Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Olha só. Também, pois, veja, a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então, Deus colocou a eternidade aonde, gente? No nosso coração. A vida não acaba nesta vida, viu? Infelizmente tem pessoas que falam isso, né? A gente vive essa vida, depois que morre, acabou. Eu não ia por esse caminho não, viu? Porque a Bíblia ela mostra diferente. Olha só, um pouco mais adiante, Eclesiastes capítulo 12, Jonatas, versículo 7. Exatamente. Olha só, esse aqui todo mundo sabe, né? Essa é a realidade. Essa é a realidade da nossa vida depois dessa vida. Versículo 7. Diz o seguinte, Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra. Aqui falando da morte, né? Como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Então a gente não acaba nesta vida. A gente não acaba nesta vida. Isso aqui é um princípio. Isso aqui é um ponto de partida. Isso é um pressuposto que jamais a gente pode esquecer. A vida humana, ela não acaba nesta vida. A vida humana, ela não acaba nesta vida. E é interessante, né? Quando você fala nessa questão de vida depois da morte, realidade após a morte, então você vai encontrar vários pensamentos, várias teorias, várias visões, as mais variadas possíveis. Eu coloquei pelo menos 1, 2, 3, 4, que são as 4 que a gente vai rebater ao longo do nosso estudo, espero que dê tempo, na noite de hoje. Qual é a primeira visão? A primeira visão é que não existe vida após essa vida. Quem é que defende isso? As pessoas que nós chamamos de materialistas. Ou seja, a vida é aqui, a vida é agora. Depois que morreu, tudo se acaba. Então, quem tem essa visão, quem tem esse pensamento, nós os chamamos de materialistas. Ou seja, crê só na matéria, crê só naquilo que é visível, crê só naquilo que é tangível. Depois que acaba, acaba. É uma forma de pensar. A gente vai ver que está equivocada à luz das Escrituras Sagradas, mas todo mundo pensa o que quer. A segunda linha de pensamento, que após a morte, nós vivemos através de outro corpo. Após a morte, a gente vai viver em outro corpo. Quem é que defende isso? Os espíritas. Então você tem os materialistas, você tem o espírita, e aí você vai se reencarnando, né? Morre, depois só vai para outro corpo, depois daquele corpo morrer vai para outro, e assim sucessivamente, e assim de maneira indefinida. É uma maneira de explicar a vida após essa morte. Em terceiro lugar, existe aqueles que pensam que depois dessa morte a gente vai purgar os nossos pecados em um determinado lugar. E aí, a depender de missas que sejam feitas, a depender de boas obras que venham ser realizadas, a nossa alma vai sair desse lugar de purgatório, vamos assim dizer, para um lugar de bem-aventurança. Quem é que pensa assim? Os romanistas, ok? E em terceiro lugar, há aqueles que pensam que a morte leva a um estado de sono. Eles até chamam de sono da alma. A alma fica dormindo. Então, quem é que tem esse pensamento? Quem é que tem essa visão? As Testemunhas de Jeová e os Adventistas. Eu vou logo botando o nome, né, porque fica mais fácil. Então, você vai encontrar pelo menos essas 4 visões que tentam explicar essa vida, ou melhor dizendo, a vida após essa vida. Você vai ter os materialistas, você vai ter os espíritas, você vai ter os romanistas, você vai ter os Testemunhas de Jeová e os
adventistas, que também pensam da mesma forma. Nesse caso, eles se igualam, Testemunho de Jeová e Adventismo, ok? Mas diante disso fica a pergunta: o que é que a Bíblia fala acerca disso? Daquilo que a gente começou a trabalhar, que nós chamamos de estado intermediário, a existência após essa morte até o retorno glorioso de Jesus Cristo. É o que a gente vai ver, meus irmãos, é o que a gente vai ver, minhas irmãs, na noite de hoje. E a gente vai fazer como? A gente vai usar como base esse texto que a gente leu, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o versículo número 31. É a chamada parábola do rico e do mendigo. Parábola do rico e do mendigo. Então, que já fique claro, é uma parábola. Aqui não é uma história real que aconteceu. Aqui foi uma história que Cristo contou e que a partir dela ele ilustra alguns princípios, algumas verdades. Isso aqui é extremamente importante da gente logo observar, porque às vezes as pessoas caem em determinados erros de querer interpretar uma parábola como se fosse um texto real ou um texto literal. Não pode, meus irmãos, não pode, minhas irmãs. É por isso que, a depender da passagem, se é um livro histórico, se é um livro poético, se é uma parábola, existem regras específicas que nós utilizamos para poder interpretar, para que a gente não venha interpretar de maneira errada. Então, a primeira coisa que a gente deve observar, a primeira coisa que a gente deve saber é que isso aqui é uma parábola, foi uma história que Cristo contou, a partir da qual ele tirou alguns elementos para ensinar alguns princípios bíblicos para cada um de nós, hoje, como ele o fez há 2000 anos. Então, aqui nessa passagem, logo de antemão, é preciso nós falarmos que ela não está defendendo que os pobres, pelo fato de serem pobres, são salvos, e que os ricos, pelo fato de serem ricos, são condenados. Não é isso que Cristo está ensinando, não é isso que Cristo está aqui nos mostrando. Por quê? A Igreja Romana gosta de ver muito isso a partir desse texto que a gente vai considerar na noite de hoje. Não, ninguém é salvo porque é pobre pela pobreza em si. Ninguém é condenado pela riqueza, a riqueza em si. O que Cristo estava fazendo, e ele usou de certa forma essa parábola para isso, é mostrar o perigo de se confiar nas riquezas materiais, nos bens materiais, no dinheiro. Foi isso que Cristo ele quis mostrar, e a partir disso ele contou aqui essa parábola. Se não, vejamos, olha aí, meus irmãos, olha aí, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 14, vê se o contexto não é esse. Por isso aquela questão, vai interpretar uma passagem da Bíblia, veja o texto, veja o contexto, aquilo que vem antes, aquilo que vem depois, para você não interpretar o texto indevidamente, incorretamente. Olha só, versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam Jesus. Aí depois ele conta essa parábola. E aí envolve a questão do rico, envolve a questão do pobre. Então, ele não estava dizendo que o pobre é salvo por causa da sua pobreza, e nem que o rico é condenado por causa da sua riqueza. Não. O que ele estava dizendo, repito, é o perigo de se confiar em si nas riquezas. Isso pode acontecer com quem é rico, isso pode acontecer com quem é pobre. Então, independe, isso é uma questão do coração. Então, o que foi que eu falei para vocês? Que a gente vai ver características do estado intermediário. Eu quero trabalhar com vocês 1, 2, 3 características. Acho que já vai dar. Já dá pano para mano demais para a gente poder ver em relação ao estado intermediário. A primeira delas, quando eu fechar cada ponto, eu abro para vocês, certo? Quando eu fechar cada ponto, eu abro para vocês perguntarem. Então, qualquer coisa, vai guardando aí na mente para poder perguntar depois. Então, a primeira característica, a primeira marca do estado intermediário. O estado intermediário, meus irmãos, minhas irmãs,
marca a existência continuada da alma em detrimento do corpo. O estado intermediário, ele marca a existência continuada da alma em detrimento do corpo. Então, o corpo, conforme a gente falou agora há pouco, se acaba. Mas a alma, ela continua. A alma sobrevive, o corpo não. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui, minhas irmãs, é um dos mistérios da vida humana, porque a gente sabe, né, que o nosso corpo, ele só tem vida quando a nossa alma está dentro dele, né? Mas o que é a alma? Onde é que ela fica? Fica no cérebro? Onde é que ela fica? Fica no coração? Onde é que ela fica? Fica no rim? No rins? Fica nos pulmões? Não, porque é uma parte material. Então, como é isso? Eu não sei. Eu só sei que a gente é formado dessas duas partes. A parte material, o corpo, e a parte espiritual, a alma ou o espírito. E que eles estão juntos. E aí, quando a alma sai do corpo, a gente chega em que estado? O estado de morte. É assim. Então, quando a alma sai, naquele exato instante, o corpo, ele morreu. Vai começar a entrar naquilo que nós chamamos de estado de decomposição. Ele vai se decompondo, como acontece com qualquer corpo físico, certo? Então, o estado intermediário, ele marca a existência continuada da alma em detrimento ao corpo ou do corpo. Vejam aí, versículos 22 e 23, parte A. Lucas 16, versículos 22 e 23, parte A. Olha só o que diz aqui o texto. Pegaram aí? Pegaram? Vamos lá. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Início do versículo 23. No inferno, estando em tormentos. Então, o que é que esses textos, esses versos aqui, eles nos mostram? Eles nos mostram, meus irmãos, minhas irmãs, os dois personagens, o rico e Lázaro. Eles viveram aqui na terra e, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os privilégios, a gente viu, né? O mendigo lá teve dificuldade durante a sua vida todinha, durante toda a sua existência. O rico, por sua vez, não. Teve uma vida regalada, teve uma vida folgada. Então, apesar das dificuldades, apesar dos privilégios, eles morreram. Mas as suas almas, elas não foram extintas. Eles morreram, a parte física, o corpo físico, o corpo material, mas as suas almas, elas permaneceram. É a primeira coisa que a gente vê. Um se acaba, outro não. Um se deteriora, outro permanece. No caso, o corpo se deteriora, a alma, ela permanece. Ao que tudo indica, o rico, ele teve um bonito sepultamento. Sepulcro novo, né? Até porque suas condições financeiras permitiam isso, né? Via de regra acontecia isso lá no mundo antigo. Lázaro, como era de costume, ele teve que ser levado. É interessante porque Lázaro, ele era pobre, ele era um pedinte, mendigo. Então, lá em Jerusalém, lá na Judéia, o que é que se fazia com uma pessoa, com um indigente? Vou colocar logo aqui o termo que fica melhor. O que é que acontecia com o indigente quando ele morria? Ele era enterrado? Não. Ele era levado para um campo chamado Campo do Oleiro, e ali ele era incinerado, queimado. Ia fazer a cremação, entendeu? Porque não tinha família, não tinha posse, não tinha nada, então se queimava. Era assim que acontecia nos tempos de Jesus, lá na cidade de Jerusalém, ou em Israel como um todo, vamos assim dizer. Então, no sentido material, os seus corpos, eles foram levados para a sepultura do rico e do pobre, e ali, gradativo e rapidamente, eles foram destruídos. Contudo, as suas almas não. Apesar de estarem em lugares diferentes, elas continuaram a existir. A gente vai ver isso. As almas rico, as almas do pobre,
elas existiram em lugares diferentes, sob condições diferentes, mas elas permaneceram existindo, elas não se acabaram. Elas não se acabaram. Então, o que é que isso mostra? Isso mostra aquilo que a gente chama de imortalidade da alma. A nossa alma, ela nunca é destruída. A nossa alma, ela nunca deixa de existir. A nossa alma, ela nunca morre. Isso é um dos princípios que nós encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Mesmo depois da morte, apesar de nós não termos corpos, nós continuamos a existir. Por isso, diferentemente do que acontece com Deus, a gente pode dizer que nós somos eternos. Eu sempre gosto de fazer essa diferenciação. Deus, ele é eterno no sentido absoluto. Ele não teve começo, ele não tem fim. Nós somos eternos no sentido relativo, porque nós tivemos um começo, mas nós não vamos ter fim. Todas as almas que foram criadas desde Adão até a última, quando o mundo ele for consumado, essas almas, meus irmãos, essas almas, minhas irmãs, elas vão existir para todo sempre, para todo sempre. Esse aqui é um dos grandes ensinos, uma das grandes verdades que nós encontramos na palavra de Deus. E se você crê nisso, como a Bíblia diz, se você crê nisso, como a Bíblia fala, então duas daquelas teorias que eu falei no início, elas já são refutadas. Já são refutadas. Quais foram as teorias, né? A do materialismo, a do espiritismo, a do romanismo e também dos adventistas e testemunhos de Jeová. Então, a partir do momento que a gente sabe que a nossa alma, ela nunca deixa de existir, ela permanece para sempre, todas as almas dos seres humanos que existiram, quais são aqueles pensamentos, pelo menos dois, que a gente já pode dizer que estão errados? Alguém falou materialismo aí? Foi tu, Lucas? Foi Samuel? Materialismo, porque se a alma existe, então nem tudo se acaba, né? E a segunda? Foi Céia? Espiritismo. Por quê? O que é que o Espírito defende? Que os Espíritos eles vão passando, né? E na verdade eu não sei quando foi que começou assim, né? Porque, se Deus criou o Espírito de Adão, consequentemente de Eva, e aí aquela raça, então cada pessoa que existia tinha o seu espírito, né? Quando foi que parou de se criar novos espíritos e aí você só se reencarna agora? Eu não sei, eu queria que ele me explicasse essa disfunção no processo, entendeu? Vai ver que não tem explicação, vai não, né? Realmente não tem. Mas, com isso em mente, essas duas teorias, elas já caem por terra. A do espiritismo e a do materialismo. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, minhas irmãs? Como a Bíblia ensina a gente. E a partir do momento que você entenda as coisas, você vai destruindo tudo aquilo que está de errado. Isso é a coisa mais fácil, essa é a coisa mais notória. Alguém até já disse, né? Só um parênteses aqui. Existem as pessoas que trabalham na Casa da Moeda, lá dos Estados Unidos, os peritos. E é interessante porque eles dão vários treinamentos para as pessoas que trabalham lá na Casa da Moeda dos Estados Unidos. E nos treinamentos que eles dão, eles nunca procuram mostrar cédulas falsas para que eles venham identificar. Eles deixam as pessoas peritas em conhecer a cédula verdadeira, porque quando ele já tem esse conhecimento, ele já sabe distinguir a falsa, entendeu? Então é a questão do ensinamento bíblico. Se você tem um ensinamento bíblico, corresponde ao ensinamento da Escritura, o ensinamento bíblico verdadeiro, não se preocupe. Através desse princípio você vai vendo tudo aquilo que está errado. Então aqui a gente já vê duas visões erradas, a do materialismo e também a do espiritismo. Por quê? A alma não se acaba, a alma segue. Então, Deus nos fez, isso aqui é interessante, Deus nos fez a partir de dois elementos. Quais foram os dois elementos a partir dos quais Deus ele nos formou? De acordo com Gênesis capítulo 1, Gênesis sobretudo capítulo 2. Quais foram os dois elementos? A terra, a parte material, seu sopro de vida, a parte material. Então nós somos, meus irmãos, uma unidade. O que é isso? Nós somos uma unidade porque a gente tem um corpo e a gente tem uma alma.
A morte, ela separa a alma do corpo provisoriamente, mas não eternamente. É por isso que quando Cristo vier, haverá a ressurreição. E todo mundo receberá um corpo. No nosso caso, salvos, receberemos corpos glorificados. Os ímpios receberão também, só que para serem penalizados no inferno, porque o ser humano ele existe dentro dessa unidade, alma e corpo. Então, agora, quando você passa pela experiência da morte, existe uma descontinuidade, porque você passa a existir apenas com a sua alma, não mais com o seu corpo, mas no final, isso vai acontecer, isso vai se dar em nossas vidas. Então, a gente não pode perder de vista jamais essa existência espiritual que a gente tem depois dessa vida. Não é a final, não é a ideal, mas é o que acontece conosco quando a gente parte para a eternidade antes do retorno de Jesus Cristo. E por que isso é importante, meus irmãos? E por que isso é importante, minhas irmãs? Porque Deus nos criou, conforme eu falei, como unidade, tanto a parte física como também a parte imaterial, tanto a parte material como também a parte imaterial. Então, a gente precisa dar esse valor às duas coisas, sobretudo a nossa parte espiritual, porque ela vai existir e vai existir para todos sempre. Isso é muito importante, sobretudo nos dias que a gente vive. A gente vive muito, meus irmãos, uma visão materialista, seja em relação às posses, seja em relação ao corpo. Está aí as pessoas malhando na academia. Não estou dizendo que está errado, não. Quando você faz para você ter boa saúde, beleza. Mas as pessoas fazem como se fosse um culto ao corpo, entendeu? Tanto é que tem que estar lá clicando para todo mundo ver, como se fosse dar conta das pessoas. Não, gente. E a questão do espírito? E a questão da alma? Porque a morte vai destruir o corpo, viu? Seja bonito como for, seja formoso como for, na verdade, se a morte não destruir, e ela vai destruir com certeza, mas até chegar à morte, a própria idade vai se encarregando de fazer isso, né? A própria idade vai se encarregando de fazer isso. A gente vai perdendo o colágeno, vai perdendo a firmeza, o vigor físico. Então, a gente está ali 20, 30 anos com aquele corpo, com aquela disposição, depois dos 40, no meu caso, acho que antes disso, por causa dos problemas de saúde que eu passei. Então, a tendência é que se acabe essa parte física. Então, por que essa idolatria tanto com o corpo? Por que essa idolatria tanto com as coisas materiais? Isso tudo vai ficar, meus irmãos. Isso tudo vai para debaixo da terra ser comido pelos vermes, mas a nossa alma não. A nossa alma não. Então, a necessidade que a gente tem como aplicação aqui, entendeu? A necessidade que a gente tem de cultivar a nossa alma, de alimentar o nosso espírito, porque ele vai existir independente de qualquer coisa, nesta vida e depois dessa vida. O corpo, ele vai se acabar, nós vamos receber um corpo glorificado. Então, a gente tem que tirar mais o foco dessas coisas materiais, dessas coisas visíveis, dessas coisas tangíveis, porque no final a morte vai nos separar de tudo isso. Perceberam a primeira característica? Qual a primeira característica do estado intermediário? Qual a primeira característica da nossa existência depois da morte até antes do retorno glorioso de Jesus Cristo? Que a nossa vida material vai continuar em detrimento da nossa vida material. A nossa vida espiritual vai continuar, o nosso espírito vai continuar em detrimento do nosso corpo, que vai se acabar. A gente vai receber outro? Sim, mas a morte vai acabar esse corpo que Deus, Ele nos deu. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Podemos seguir a segunda característica? Sim ou não? Sim ou não? Isso. Segunda característica. O estado intermediário, ele marca uma separação definitiva que leva a lugares e a condições completamente diferentes. O estado intermediário, ele marca uma separação, veja, definitiva, que vai nos levar não só a lugares,
mas também há condições diferentes, lugares e condições diferentes, ok? Vamos lá, abra aí o texto mais uma vez, Lucas 16, versículos 22 até o versículo 25, ok? Diz o seguinte: aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Agora eu vou explicar um bocado de coisa aqui, Jonas. Segura aí que a gente vai chegar lá. Vamos lá. Logo após morrerem, Lázaro e o rico foram sepultados. Até então, por mais que as barreiras sociais os dividissem, no caso, o rico e Lázaro, havia a possibilidade, deles se encontrarem. Na verdade, Lázaro até desejava comer, das sobras da comida do rico, Então, aqui nesse mundo existe essa hipótese, deles se encontrarem. Havia essa possibilidade. Então, isso podia acontecer. Contudo, depois da morte, não. Depois da morte, não. O estado intermediário acaba. Grave isso. O estado intermediário acaba com qualquer possibilidade de relação entre aquele que se voltou para Deus e aqueles que não se voltaram para Deus, pois há uma definitiva separação entre ambos. Aqui existe uma divisão agora, entre aqueles que se voltaram para o Senhor e entre aqueles que não se voltaram para o Senhor. A morte, meus irmãos, gera uma separação entre um e outro, para a gente não mais ver aquelas pessoas que não se voltaram para o Senhor. Já pensaram acerca disso? Já pensaram sobre isso? É um fato. E a gente aprende isso aqui a partir dessa passagem. Então, em primeiro lugar, olha só, a separação ocorrida entre Lázaro e o rico os conduziu a lugares diferentes. Pegando aí a palavra de Noelma, Um para cima, outro para baixo, para poder ficar melhor de entender. Lázaro foi para onde? Para o seio de Abraão. Aqui, meus irmãos, é uma indicação do céu, do paraíso, do lugar dos santos, de um lugar de bem-aventurança, de um lugar de gozo, de um lugar de alegria, entendeu? Tem essa linguagem figurada porque Abraão é o pai da fé, vamos assim dizer. E o rico foi para onde? Veja aí, foi para o Hades, exatamente, no iniciozinho aí do versículo 23, no inferno. A palavra inferno ali eu falei domingo, a palavra Hades, que sempre é colocado no Novo Testamento como lugar de sofrimento, como lugar de juízo. Exatamente. Pode ser Sheol, pode ser Hades, Tártaro, então são palavras que são usadas. Então, veja, os lugares aqui são diferentes. Os lugares são aqui diferentes. Você pode até se deparar com algumas pessoas dizendo e argumentando: não, mas o inferno não existe, não. Vocês já escutaram alguma pessoa dizer que o inferno é nessa vida? Não é? Muita gente que diz, rapaz, o inferno é aqui, porque aqui você vê doença, aqui você vê morte,
aqui você vê violência, aqui você vê guerra, aqui você vê todo tipo de desgraça. Não, gente, se o inferno fosse isso, seria bom ainda. Seria bom ainda. Não, existe sim inferno, são lugares distintos que a Bíblia ela nos mostra claramente. O que é que diz Hebreus? Hebreus 9, 27. Olha só aí, o lugar de julgamento. Olha só o lugar de juízo. Hebreus 9, 27. Aqui é uma regra divina, um princípio divino. Deixa eu ver que oração, porque 9, 26. Que a Bíblia nos dá. Veja só, Hebreus 9, 27. E assim como os homens estão ordenados morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? Aqui não é um lugar, uma condição de bem-aventurança não, viu? Juízo, castigo. É o juízo definitivo? Ainda não, mas já é uma sala do julgamento final, vamos assim dizer. E você tem um lugar de bem-aventurança. Aquilo que a gente falou domingo passado, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43. O que foi que Cristo disse para um dos crucificados que estava ali com ele? Hoje, tu estarás comigo no paraíso. Está vendo? Tem dois lugares diferentes. Está vendo? Tem dois lugares distintos e eles são completamente opostos. E a morte faz separação, meus irmãos. Um vai para um lado e o outro vai para outro. Um vai para um lado e outro vai para outro. Isso é importante a gente saber, meus irmãos. Isso é importante, porque essa realidade vai se dar com todo e qualquer ser humano, parentes nossos, amigos nossos, filhos nossos. Da necessidade que a gente tem de falar sobre a eternidade, para que a gente possa ter um motivador evangelístico, porque muitas vezes a gente está tratando isso com muita indiferença e a gente não pode tratar dessa forma. Veja, existe essa separação para quê? Para lugares diferentes, mas não só lugares diferentes. A gente viu aqui, com base do versículo 22 até o versículo 25, que eles estavam em lugares diferentes, mas também eles estavam em condições diferentes. É dito que Lázaro estava sendo o quê? Consolado. Não é dito que Lázaro estava sendo consolado? A palavra consolar ali é a mesma palavra que é utilizada para descrever o Espírito Santo. A palavra paracletos, palavra grega, consolador. Literalmente falando, aquele que se coloca do nosso lado ou ao nosso lado para nos proteger, para nos confortar, para nos auxiliar. Então Lázaro, depois que ele partiu desta vida, ele foi para esse lugar de consolo, esse lugar de conforto, esse lugar de consolação, ao passo que o rico foi para onde? Lugar de tormentos, meus irmãos. Lá em Lucas é dito que ele estava como em chamas. Aqui uma linguagem figurada no sentido do sofrimento que é imposto sobre aquelas pessoas. Até porque muitos perguntam, né? Se a pessoa está numa condição de alma, como é que ela sente, né? Eu não sei. Eu só sei que ela sente um sofrimento, ela sente uma dor. Isso faz parte dessa condição que é diferenciada. Então veja, não só é uma divisão que leva para lugares diferentes, mas é uma divisão que leva para condições completamente diferentes. É por isso que Paulo, uma vez que ele era salvo e tinha certeza da salvação, ele dizia que para ele morrer é lucro. Por quê? Ele estaria com Cristo, no dizer de Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 21 e 22, o que é infinitamente melhor. Ele sabia desse conforto, ele sabia dessa consolação, era por isso que ele tinha uma visão diferenciada em relação à morte e não a temia, muito pelo contrário, ele estava pronto para o que der e vier, aquilo que acontecesse na sua vida, porque ele sabia, se estivesse vivo, trabalharia pelo Senhor, se morresse, estaria na presença do Senhor. Aí Paulo chegou à conclusão, eu não perco nada nessa vida, e se eu não viver mais nela, eu ganho. Por quê? Porque eu vou para Jesus Cristo. Eu vou para Jesus Cristo. Então, o estado intermediário, ele é marcado por essa separação, que conduz a situações, que conduz a lugares completamente diferentes. Então, para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs,
O que é que fica? Alguns sentimentos. O primeiro deles, de alegria. Meu irmão, minha irmã, se você partir dessa para melhor, de fato vai ser o melhor para você. Porque você vai estar no paraíso, você vai estar no seio de Abraão, você vai estar recebendo o consolo divino. É uma dimensão infinitamente melhor do que essa dimensão que a gente vivencia aqui na Terra. Infinitamente melhor. Disto você pode ter toda a certeza, toda a convicção. Então, nos regozijemos. Nessa vida a gente enfrenta dores, sim. Lutas, com certeza. Tribulação, muitas. Sofrimentos variados. Mas isso tudo vai ter um fim. E quando é esse fim? Em duas situações: ou no retorno glorioso de Jesus Cristo, ou com a chegada da morte na nossa vida. Tudo vai acabar: a dor, o sofrimento, a limitação, as lágrimas, as tribulações. Então isso para nós serve de regozijo, serve de alegria. Mas também tem um segundo sentimento que a gente deve desenvolver diante desse fato. E que sentimento é esse? O sentimento de urgência, meus irmãos, que a gente tem para pregar o Evangelho. Para aquelas pessoas que vivem mais próximas de nós, aquelas pessoas que estão mais distantes de nós, porque não brinque não. Às vezes você diz, fulano de tal, meu pai, meu irmão, meu filho, minha esposa, meu avô, minha avó, ele só não vai para a igreja. É muito mais do que isso. Ele está até então com um passaporte carimbado para o inferno. Chegando à morte vai. Não tem o que fazer. Então você tem que avisá-lo, você tem que notificá-lo, você tem que orar por ele na expectativa que Deus, pela sua graça, toque no seu coração. Porque depois que passa essa vida, meus irmãos, não tem mais o que fazer não. Se você quiser pregar o Evangelho, é aqui e agora. Se você quiser testemunhar de Cristo, é aqui e agora. Porque se a pessoa não se voltar para Cristo aqui e agora, acabou. Não tem missa de sétimo dia, não tem boas obras, não tem campanha das 7 semanas, não tem mais nada. É irremediável. Não volta mais. E você nunca vai ver, nunca mais você vai ver seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, seu filho, se ele não for salvo, nunca mais. Ok, meus irmãos? Então, você tem um regozijo de um lado e você deve ter o compromisso de outro. E não considerar como coisa só menos, mas uma condição extremamente perigosa. Porque a morte a gente sabe. Você amanhece vivo e não sabe se vai terminar. Basta um escorregão no banheiro para a sua vida mudar completamente. Terceira característica: o estado intermediário marca uma situação inalterável. Versículos 24 até o 26. Diz o seguinte, Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, olha só agora, versículo 26, e, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, a parábola nos narra a impossibilidade, conforme a gente vê aqui, de Lázaro amenizar a situação de sofrimento do rico. A impossibilidade de Lázaro vir a este mundo pregar o Evangelho aos parentes do rico, conforme a solicitação. E conforme eu falei no início, isso aqui é uma parábola, né? A gente não pode interpretar literalmente, que houve esse diálogo e tudo mais. Aqui é uma parábola, uma figura, é uma história figurativa, vamos assim dizer, mas ela nos ensina justamente esse princípio. Logo, Lázaro não poderia
sair da situação de bem-aventurança, nem vir para o mundo dos vivos. Ele não podia ser mudado. Tanto Lázaro como o rico já estavam com seu destino eterno decretado, definitivo. Prego batido, ponta virada, como a gente fala na linguagem popular. Isso desfaz o pensamento que defende que após a morte, alguns passarão por um processo de sofrimento para a purificação de pecados, depois vão para o lugar de bem-aventurança. Quem é que defende isso? Os romanistas. Na verdade, vão para o purgatório, né? Vão para aqui, purgam seus pecados, sofrem por causa deles, depois vão para o céu. Não, essa passagem aqui desfaz esse fato, desfaz essa realidade, entendeu? Desfaz completamente. Então, para os salvos, ou seja, para nós, é um motivo de alegria. Por quê? Nós somos salvos aqui na terra e continuaremos salvos na eternidade. Não vai parar, meus irmãos. A diferença é que a gente não experimenta ainda da consumação da salvação, mas a gente já experimenta o antigozo da salvação. Na morte, a gente já vai para o paraíso. Na consumação de todas as coisas, a gente vai ter a junção dos nossos corpos com as nossas almas para estarmos definitivamente na presença do Senhor. Então, para nós, é só subindo, entendeu? Uma vez que você se salva aqui nesta vida, então você é salvo, tem o Espírito Santo dentro de você, morre, a sua alma vai para o Pai. Quando Cristo voltar para consumar a sua salvação, você vai receber novos corpos para estar novamente com o Senhor. Então a gente está só num ascendente, cada vez mais, até chegar à consumação da salvação propriamente dito, ao passo que quem está numa situação de condenação não pode ter a sua situação revertida. É o que a gente vê aqui na questão do rico, né? Ele queria ter pelo menos minimizado o seu sofrimento. Abraão disse, não pode, Lázaro não pode vir fazer isso aqui a você. Ele queria que Lázaro fosse pregar o evangelho para os seus parentes, também não pode. Então o sofrimento também, porque se ele estava naquela situação, mais cedo ou mais tarde os seus parentes também estariam. Então ele fica com essa preocupação, com essa inquietação, mas a situação não podia ser mudada jamais. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que pregar o evangelho com um tom e com um sentimento de emergência. É para hoje, é para agora, porque senão esse fato se dá aqui no caso do rico e vai ser irreversível, vai ser inalterável. Então a gente não pode jamais descansar em relação a isso. Jamais. E a gente deve ter esperança por outro lado, porque a gente sabe, se é salvo agora, será para sempre. Então não vai ter nada que vai mudar a nossa situação, não vai ter nada que vai nos levar para o inferno. Não. Cristo já venceu o inferno por nós, Ele já adquiriu a nossa salvação. Então daqui para frente é só bem-aventurança. Então é isso que a Bíblia nos promete. O estado intermediário, ele é irreversível, benéfico para quem é salvo, mas é extremamente contrário para quem não se voltou e se voltou para o Senhor. Não pode voltar, de jeito nenhum. Essa questão mesmo do espírito, né, ou do espiritismo, né, de você se reencarnar, de você voltar, e dizem que isso acaba sendo um critério, né? Se você fez coisas ruins com o seu corpo numa vida, aí você vai reencarnar numa situação inferior. Se você fez coisas boas, você vai reencarnar numa condição melhor. Não existe isso, gente. Não existe isso não, de jeito nenhum, entendeu? A nossa alma, ela vai para essa situação e ela não vai mudar, seja de bem-aventurança, seja de juízo. Qual é a primeira característica? Continuidade da alma em detrimento à continuidade do corpo. Segunda característica, uma separação definitiva que nos leva a lugares diferentes e a condições diferentes. Terceira característica, que o estado intermediário
ele encerra uma condição inalterável. Inalterável. Eu até esqueci, né? No ponto 2, no fato deles estarem ali, o rico está sofrendo e Lázaro está no seio de Abraão, então isso desfaz o ensinamento adventista, o ensinamento da Testemunha de Jeová, que diz que quando você morre, a sua alma entra num estado de sono. Não, é dito aqui que Lázaro estava sendo consolado. Como é que a pessoa pode ser consolada se ele estava dormindo? Não pode, entendeu? Por outro lado, o rico estava em tormento, então como é que ele estava dormindo? Aí você vê que não tem base. Veja, um textozinho simples desse, eu digo simples entre aspas, né? Mas ele consegue lhe dar a luz acerca de todas essas coisas, todos esses ensinos errados, seja o materialismo, seja o romanismo, seja o adventismo, seja a Testemunha de Jeová. Então, ele consegue lhe dar um esclarecimento muito bom em relação a todas essas coisas. Vou fechar, ok? O estudo na noite de hoje. Vou fechar. Nossas atitudes na vida terrena determinam a nossa vida na eternidade. Nossas atitudes na vida terrena determinam a nossa vida na eternidade. Que atitudes são essas que a gente toma aqui nesta vida que afetam diretamente a nossa vida eterna? Atitudes relacionadas à palavra de Deus, atitudes relacionadas às Escrituras Sagradas. Se nesta vida eu me volto para essa palavra, reconheço-a como verdade, aceito-a em minha vida e procuro pela graça viver com ela, ou viver os seus mandamentos, as suas ordens, eu não tenho com que me preocupar em relação à minha eternidade, porque eu sei que eu estarei no seio de Abraão, eu sei que eu estarei recebendo a consolação, o conforto divino. Agora, se por outro lado eu vivi uma vida descompromissado com essa palavra, indiferente a essa palavra, sem ligar para ela, também não se preocupe, o seu destino eterno também ele está selado. Então, tudo, meus irmãos, tudo na nossa vida, ele deve estar relacionado à palavra. Seja aquilo que nos leva para uma situação de bem-aventurança, seja aquilo que nos leva para uma situação de condenação. Olha só, o restante do relato, como ele mostra isso de maneira muito clara, muito clara. Abra aí, por favor. É Lucas 16, a gente leu até o versículo 26. Olha só o versículo 27 em diante. Veja se tudo não está vinculado à palavra. Olha só, versículo 27. O diálogo, né? E lembrando, aqui é uma parábola, né? Não é esse diálogo de fato, né? Não existe essa comunicação mesmo entre os mortos. Versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. O rico pedindo isso para Abraão em relação a Lázaro. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é Moisés e os profetas? É a Bíblia, entendeu? O Antigo Testamento, porque até então, no tempo de Jesus Cristo, não existia o Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento aqui é resumido em Moisés e os profetas. Então, Abraão fala para o rico, eles têm a palavra, que eles ouçam a palavra, eles têm o Evangelho, que eles ouçam o Evangelho, que eles escutem o Evangelho. Aí o diálogo segue, olha só, o diálogo segue. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Então, se uma coisa extraordinária acontecer, e que coisa extraordinária é essa? Um morto ressuscitar, eles vão se arrepender, eles vão crer no Evangelho, através de uma coisa fantástica. Já pensou o testemunho de Lázaro voltando dos mortos? Então isso vai ser suficiente para salvar. Foi isso que aconteceu com o outro Lázaro, lá na frente. Ele morreu, Cristo ressuscitou, todo mundo que estava ali se converteu? Se converteu? Irmãos, irmãs, não são fatos espetaculares que promovam a salvação, não são testemunhos espetaculares que promovem a salvação. Por que eu estou falando isso? Porque hoje está em voga muito isso, né? Não, vamos aqui reunir, vamos fazer aqui
a campanha dos milagres, e bota a gente paralítica, bota a gente cega, bota a gente acamada, bota de todo jeito, porque essas coisas chamam a atenção, as pessoas vão crer por causa disso. Ah, se você for esperar por isso, conversões que vêm disso não são conversões verdadeiras, são enganações. Aí você pergunta, mas o que é que converte? Abraão responde, versículo 32, versículo 31, olha só. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tem mais o que falar? O que converte, meus irmãos, minhas irmãs, é isso aqui, sendo pregado, sendo anunciado, sendo proclamado. Não é encontrinho, não é sessão de descarrego, não é campanha dos milagres, não são testemunhos, não são coisas espetaculares, porque senão esse texto estava errado, e ele não está. Então, se a pessoa não se converter por isso aqui, acabou-se, não tem mais o que fazer não. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É por isso que cabe a nós, enquanto pregadores, cabe a nós, enquanto evangelistas, cabe a nós, enquanto proclamadores do evangelho, seja um obreiro leigo, seja um obreiro exclusivo no ministério, fidelidade, falemos tão somente a verdade. E pronto. Deus, ele se encarrega. Como dizia Spurgeon dizia que a verdade da Bíblia é um leão. Você não precisa defender a Bíblia, você só precisa abrir a jaula, que o leão ele vai se defender, entendeu? Spurgeon falava isso. Então daqui não discutia muito em relação a essas coisas, esses debates muitas vezes de querer mostrar se a Bíblia é errada, se não. Não, a Bíblia é a verdade de Deus, ela é um leão enjaulado. Abra só a jaula, ela mesmo vai fazer a obra. Ok? Então é o que a gente deve fazer: pregar. Para quê? Para que, enxergando esse estado intermediário, as pessoas não fiquem na situação e no lugar onde ficou o rico, seja quem for. Tá certo, meus irmãos? Tá certo, minhas irmãs? Que Deus esteja nos abençoando, aplicando a sua palavra, nos dando as instruções necessárias. E por favor, eu não sou o pastor da morte, viu? Mas de vez em quando é bom a gente falar sobre esses assuntos para a gente poder entender um pouco. Isso é escatologia também. Então é bom para a gente poder aprender um pouco mais das doutrinas bíblicas da palavra do Senhor. Então que Ele nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém.